Em 28 de novembro de 1987, a 37 mil pés sobre o Oceano Índico, o comandante de um Boeing 747 da South African Airways fez uma transmissão de rádio que nenhum controlador de tráfego aéreo quer ouvir. Havia fogo a bordo. A aeronave estava a mais de 250 quilômetros da costa mais próxima, em plena madrugada, sobre um dos oceanos mais remotos do planeta. 159 pessoas estavam dentro daquele avião. 45 minutos depois, o 747 desapareceu do radar. O que pegou fogo naquela noite? E por que os investigadores levaram anos para descobrir a resposta completa? É uma das histórias mais perturbadoras e mais consequentes da aviação moderna. O Boeing 724B Combi, registrado como ZSSAS, tinha 13 anos de operação. Fabricado em 1974, o Helderberg, como era chamado pela South African Airways, era uma configuração especial de 747 conhecida como Combi. Parte da fuselagem transportava passageiros e parte era dedicada ao transporte de carga. Nessa configuração, o convés principal era dividido, passageiros na frente, carga no fundo, separados por uma divisória. Era uma configuração aprovada, amplamente utilizada, considerada segura pela indústria. A bordo estavam 140 passageiros e 19 tripulantes. A maioria dos passageiros eram cidadãos sul-africanos, retornando para casa de Taiwan, onde a SA-295 havia partido algumas horas antes. O comandante era Dawie Uys, 43 anos, com mais de 17 mil horas de voo acumuladas, um dos pilotos mais experientes da frota da South African Airways. Ao seu lado estavam um primeiro oficial e um engenheiro de voo igualmente experientes. Era uma tripulação de elite operando uma das rotas mais longas da companhia. O voo havia decolado de Chiang Kai-shek International, em Taipei, às 21h22 do horário local, com escala técnica prevista em Ilha Maurício, antes do destino final em Johannesburgo. A rota cruzava o Oceano Índico em altitude de cruzeiro, com condições meteorológicas normais. Não havia nada nos registros de manutenção da aeronave que sinalizasse qualquer problema estrutural ou mecânico antes da decolagem. O manifesto de carga havia sido devidamente processado e aprovado. Mas o que estava na carga do Helderberg naquela noite é uma pergunta que os investigadores ainda não respondem com certeza total. Às 00:03 do horário universal de 28 de novembro, enquanto o 747 cruzava o Oceano Índico a 37 mil pés, a tripulação detectou os primeiros sinais. Uma mensagem do ACARS, o sistema de comunicação de dados de bordo, registrou o início de uma situação anômala no compartimento de carga traseiro. O comandante Uys iniciou as comunicações de emergência com o controle de tráfego aéreo de Maurício, reportando fumaça a bordo. A palavra fumaça em altitude de cruzeiro é uma das mais temidas na aviação. Fogo dentro de uma aeronave pressurizada em altitude é fundamentalmente diferente de um incêndio em solo. O ambiente pressurizado, rico em oxigênio circulante, alimenta as chamas de forma que não ocorre em superfícies abertas. Os materiais de construção aeronáutica, compostos, isolamentos, cabos, quando em combustão, produzem gases tóxicos que se tornam letais em minutos em espaços confinados. E o controle de incêndio em altitude é limitado. Os sistemas de supressão são projetados para conter, não para eliminar completamente um fogo já estabelecido. O comandante Uys declarou emergência e iniciou descida imediata para a Ilha Maurício, o aeroporto mais próximo com capacidade para receber um 747. A distância era de aproximadamente 250 quilômetros. Com uma descida de emergência a partir de 37 mil pés, a tripulação estimava entre 20 e 25 minutos até a pista. Nos registros de comunicação subsequentes, a deterioração da situação é audível e chocante.
Às 0h08, 5 minutos após o primeiro reporte de fumaça, Weiss transmitiu que a situação havia piorado. A fumaça havia penetrado no cockpit. Os membros da tripulação estavam usando máscaras de oxigênio. A visibilidade dentro do avião estava se reduzindo. A voz do comandante, registrada nas transmissões, mantinha a calma técnica característica de pilotos militarmente treinados para emergências. Mas a velocidade das transmissões indicava urgência crescente. O que os investigadores descobririam depois é que o fogo havia começado muito antes do primeiro alerta detectado pelos sistemas. Às 0h12, Weiss pediu confirmação da orientação para Maurício e reportou que a situação era crítica. A tripulação estava combatendo ativamente a fumaça. Os sistemas de supressão de incêndio do compartimento de carga haviam sido ativados. Mas fogo dentro de uma caixa selada, alimentado por materiais cuja composição química exata ninguém a bordo conhecia completamente, não responde a supressores da forma prevista nos manuais quando a fonte de ignição é suficientemente intensa. Às 0h14, transmissão final do SA-295. O comandante confirmou a posição e reportou que a situação estava fora de controle. Depois disso, silêncio. O Helderberg desapareceu do radar às 0h17. Os destroços foram encontrados no Oceano Índico, a aproximadamente 240 quilômetros ao nordeste da Ilha Maurício, em profundidades de até 4.900 metros. Não houve sobreviventes. A operação de recuperação foi uma das mais complexas já realizada na África do Sul. As caixas pretas, críticas para determinar o que havia causado o incêndio, estavam espalhadas num campo de destroços subaquáticos extenso e profundo. A recuperação levou meses. E quando as caixas foram finalmente analisadas, os investigadores encontraram algo que tornava a investigação extraordinariamente difícil. Os dados do gravador de voo do cockpit haviam sido parcialmente corrompidos. Registros críticos dos minutos finais estavam incompletos. O relatório de investigação sul-africano, publicado em 1992 após 4 anos de trabalho, identificou a causa do incêndio como indeterminada, mas apontou o compartimento de carga traseiro como origem provável. E foi nesse ponto que a investigação entrou em território controverso. O manifesto de carga do SA-295 listava dezenas de itens, muitos deles componentes eletrônicos e de manufatura produzidos em Taiwan para exportação à África do Sul. A regulamentação de mercadorias perigosas em 1987 era significativamente menos rigorosa do que os padrões atuais. Materiais que hoje exigiriam declaração explícita, embalagem especial e aprovação de transporte aéreo podiam, em 1987, ser embarcados com classificações genéricas que não refletiam sua natureza real. Os investigadores identificaram que entre os itens carregados no SA-295 havia componentes que, sob certas condições, poderiam gerar calor ou faíscas suficientes para iniciar um incêndio. Baterias de determinadas composições químicas. Materiais com propriedades oxidantes. A investigação não conseguiu confirmar com certeza qual item específico havia sido a fonte de ignição. Parte crucial dos destroços da carga nunca foi recuperada das profundezas do Oceano Índico. O que foi confirmado pelo relatório é que o incêndio havia se desenvolvido dentro do compartimento de carga por um período substancial antes de ser detectado. Os detectores de fumaça do compartimento traseiro do Helderberg haviam sido acionados, mas o protocolo de resposta inicial foi mais gradual do que a velocidade de propagação do incêndio exigia. Quando Weiss tomou a decisão de descida de emergência, o fogo já havia comprometido estruturas críticas da aeronave. A segunda descoberta perturbadora foi sobre a configuração Combi. Em um 747 Combi,
A divisória entre passageiros e carga no convés principal não é uma barreira de contenção de incêndio certificada para fogo de alta intensidade. Os investigadores documentaram que a fumaça e, eventualmente, as chamas podem atravessar essa divisória em menos tempo do que os passageiros teriam para evacuar. E em altitude de cruzeiro, evacuação não é uma opção. Como resultado direto do acidente do SA-295 e de outros incidentes de incêndio em carga da mesma época, a ICAO revisou completamente os regulamentos de transporte de mercadorias perigosas em aeronaves. O padrão ICAO Technical Instructions for the Safe Transport of Dangerous Goods by Air foi substancialmente reforçado no final dos anos 1980 e ao longo dos anos 1990, com novos requisitos de classificação, embalagem, rotulagem e declaração de materiais que antes circulavam sem controle adequado. A FAA e a ICAO também implementaram novos requisitos para sistemas de detecção e supressão de incêndio em compartimentos de carga de aeronaves comerciais. Os detectores de fumaça foram aprimorados, os supressores de halon foram recertificados com novos padrões de cobertura e a configuração Combi passou por revisões de certificação, que aumentaram significativamente os requisitos de isolamento entre áreas de passageiros e carga. O relatório de investigação do SA-295 permanece, tecnicamente, inconclusivo sobre a causa raiz do incêndio. Essa inconclusão não é falta de rigor investigativo. É o resultado honesto de uma recuperação parcial de evidências em um dos ambientes mais inacessíveis do planeta. E essa honestidade é, em si, uma lição importante. Nem todo acidente tem uma resposta definitiva. A ausência de certeza não é falha da investigação. É uma realidade com a qual a indústria precisa trabalhar. 159 pessoas que voaram de Taipei naquela noite de novembro nunca chegaram a Johannesburgo. Suas famílias esperaram por respostas que, décadas depois, ainda não são completamente satisfatórias. O Helderberg virou um símbolo de uma era em que a regulamentação de carga aérea perigosa simplesmente não acompanhava o crescimento do comércio internacional. O que esse caso nos mostra é que a segurança da aviação não começa no cockpit. Começa no armazém, no formulário de manifesto de carga, na decisão de um expedidor sobre como classificar um produto. Cada voo carrega não apenas passageiros, mas dezenas de decisões tomadas por pessoas que nunca subirão naquele avião. Se esse conteúdo te ajudou a entender essa dimensão menos visível da segurança aérea, compartilha com alguém que também merece saber. No próximo vídeo, vamos analisar um caso onde o incêndio não estava na carga. Estava nas paredes do próprio avião, e ninguém sabia que aquele material, aprovado e certificado por décadas, podia pegar fogo da forma que pegou.